Fará uso da palavra agora o senhor Biratã Marques, presidente da Astra 6. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, juízes, servidores, representantes do Ministério Público, advogados, senhoras e senhores. Primeiro, homenagear a presidente pela iniciativa, dizendo que é preciso que a sociedade brasileira participe do momento político grave que o país atravessa. O Brasil vive uma crise econômica muito grave, agravada pela crise política e anda flertando com uma crise institucional. Se mais alguns atos ocorrerem no Brasil de forma a distorcer a ordem jurídica, flertamos com uma crise institucional. Nessa quadra, a iniciativa de precarizar a Justiça do Trabalho. Como se, para fazer face às obrigações do país, fosse necessário economizar a verba orçamentária da Justiça do Trabalho. Basta cessar desvio, basta cessar roubo e se conseguirá orçamento para fazer face a todas as obrigações. Todos os dias a imprensa noticia bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não é assim? Então, quando os nossos representantes legitimamente eleitos não conseguem desenvolver o seu trabalho político de forma adequada, é necessário que segmentos da sociedade o façam. Precisamos nos organizar. É por isso que essa iniciativa é realmente adequada. Precisamos nos organizar, nos mobilizar e praticarmos atos com vistas a garantir, salvaguardar esses direitos. Eu quero também registrar, aproveitar a oportunidade, para falar da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela é, no meu modo de ver, o segmento mais digno. Ela é o braço mais nobre do Poder Judiciário. Por quê? Porque ela promove a dignidade da pessoa humana. O salário. Sem salário, você não faz feira. Sem feira, como é que se tem dignidade? Não é? E mais, a Justiça do Trabalho ela é composta por juízes e servidores que muitas das vezes, frequentemente, trabalham sábado, domingo, feriado. Não é assim? É assim que é. Não é? Muitos dos juízes, às vezes nas férias, vão fazer sentença para limpar a pauta. Né? Muitos dos servidores vão no sábado, no domingo, para a vara do trabalho, para atualizar o trabalho. É assim que acontece. Servidores capacitados, comprometidos, responsáveis e dedicados. Esse é o cenário. Os que me antecederam falaram praticamente de todos os aspectos da questão que estamos aqui a tratar, e eu queria apenas realçar esse nível de compromisso daqueles que compõem a Justiça do Trabalho. E eles têm uma missão de garantir que as famílias recebam o dinheiro que vai prover o sustento. E isso é a dignidade. Não é? Inclusive, uma Justiça do Trabalho atuante, numa sociedade organizada, ela vai evitar até a incidência de outros crimes que seriam cuidados por outros ramos da justiça. Evidentemente que se você recebeu, e principalmente se você sabe que na sociedade existe um órgão garantidor do seu direito, o nível
de criminalidade, de roubo e tudo isso, de crise social, vai ser diminuído, não há dúvida. Hoje, o cidadão brasileiro, ele tem uma certeza. Lá na Justiça do Trabalho eu tenho meu direito. Essa é um consenso na sociedade. Então, essa justiça, composta por mulheres e homens dedicados e responsáveis, que cumpre uma missão institucional fundamental para a sociedade, para o equilíbrio, que está sendo agora atacada, não é? Como se esse recurso fosse necessário e indispensável para resolver problema econômico. Não, não é. O problema econômico se resolve com eficiência, com diminuição de desvios, né? Não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Mas eu quero também aproveitar, presidente, para fazer uma lembrança. Todo órgão público, toda empresa, ela é composta por estrutura física, equipamentos, mobiliário, e ela é composta por pessoas. Na verdade, o tribunal, as paredes e os computadores e cadeiras não fazem nada sem as pessoas. Precisamos aproveitar o momento para promover uma mobilização maior que enfrenta a questão da desvalorização, especialmente do servidor do tribunal. Não é? Parece uma coisa mentirosa falar que há 10 anos não há reajuste. É importante aproveitar a presença de vários representantes de diversos segmentos da sociedade para deixar claro, 10 anos sem reajuste. 10 anos sem reajuste, para além de desmotivar o servidor, começa a comprometer o sustento da família dele, servidor. Não é? Hoje, infelizmente, na condição de presidente da Associação dos Servidores, eu posso afirmar, ciente das implicações de minhas palavras, que parte dos servidores desse tribunal tem que fazer uma escolha. Ou ele vai pagar a escola do filho, ou ele vai pagar o aluguel, ou ele vai pagar o plano de saúde, ele vai ter que escolher. Porque depois de 10 anos de perdas com inflação sistemática, evidentemente que o poder de compra se foi. Então, em nome dos servidores, dizer que estamos juntos, presidente, dizer que precisamos efetivamente nos mobilizar, pressionar a classe política, fazer política de forma direta, para compelir os governantes desse país a respeitar essa instituição que cumpre sua missão bem e é respeitada pela sociedade, e também valorizar as pessoas, valorizar os servidores, porque não é possível admitir 10 anos sem reajuste. Também falar brevemente, presidente, já concluindo, sobre o reajuste que obtivemos por força de decisão judicial transitada em julgada, dos 3,23%. E aí o ministro Gilmar Mendes, numa ação, reclamação constitucional, em sede de liminar, suspendeu o pagamento, mas a decisão de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, ela só alcança a decisão judicial que está sendo questionada. Né? 2 argumentos, a reserva de plenário, a decisão não teria sido tomada pela maioria dos desembargadores, e sim pela turma, e isso feriria uma súmula do Supremo, e também sob o argumento de que decisão judicial não pode conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Essas questões, em outro momento, eu tenho condição de falar sobre elas, não vou me alongar, mas o que é o ponto crucial é que a decisão de Sua Excelência, ela não atinge decisões administrativas que concederam o reajuste dos 13,23%. Depois da decisão judicial, diversos órgãos concederam a mesma vantagem por decisões administrativas. E é óbvio que a decisão do ministro Gilmar Mendes não atinge, porque não seria razoável concluir que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho desobedeceria uma decisão judicial se ela se dirigisse ao Conselho. Não. E o Conselho continua
pagando os 13,23% administrativamente. O mesmo caminho adotou o Tribunal Superior do Trabalho. O TST continua pagando os 13,23% com base em decisão administrativa. Não seria razoável concluir que o TST também estaria desobedecendo uma ordem judicial. Menos razoável concluir que, além de desobedecer, recomendaria aos TRTs que desobedecessem, quando autorizou expressamente os TRTs a efetuarem o pagamento, desde que com base em decisão administrativa. Então, esse pleito nós colocamos para a administração, temos compreensão de que a administração tem que refletir sobre a matéria, porque há uma decisão do ministro do Supremo no sentido contrário, no sentido de não pagamento, mas eu peço às suas excelências que façam essa reflexão, porque, ora, se o CSJT continua pagando, se o TST continua pagando, é porque é possível efetuar o pagamento. Mais uma vez, parabéns, presidente, parabéns pela iniciativa. Conte com a nossa colaboração, com o nosso engajamento. Estamos juntos para defender a justiça do trabalho e defender a sociedade brasileira desses ataques. Muito obrigado.